Olá, esse é o último vídeo da série sobre a breve história das águas e nesse vídeo eu gostaria de conversar um pouco mais sobre a questão da modernização agrícola no Brasil e o que tem sido chamado com frequência de Revolução Verde. Bom, a Revolução Verde foi um pacote de transformações, né, na forma de produção agrícola e pecuária, sobretudo ocasionado após o final da Segunda Guerra Mundial, após 1945, e que no Brasil vai ganhar muita força após o golpe militar de 64, com os governos militares e os programas de incentivo e de implementação de uma agricultura que era entendida como moderna. Qual é a relação desse processo com o que a gente vem falando sobre a relação entre os humanos e a água? A transformação que esse processo vai proporcionar vai influir diretamente na qualidade, né, da água que vai ser consumida ou que vai ser utilizada para diversos fins da nossa sociedade. Para entender esse processo, acho que o primeiro ponto seria pensar a relação que o final da guerra tem com essa transformação na agricultura. Em primeiro lugar, foi uma forma de reutilizar uma série de processos industriais químicos que de alguma forma sobraram dos empreendimentos militares, né, da Segunda Guerra e foram destinados, né, reaproveitados como insumos agrícolas, né. Vão ser utilizados como herbicidas, como fertilizantes, reelaborados, e vão ser construídas uma série de entidades, não só no Brasil, mas também internacionalmente, que vão fomentar essa nova forma, né, de produzir, sobretudo a produção agrícola. Bom, o que isso vai influenciar? Quando a gente tem os militares no poder a partir de 64, existe uma grande reelaboração assim, do aparato jurídico e institucional para transformar toda a natureza numa forma de recurso, né? A natureza brasileira seria de alguma forma um motor de desenvolvimento da nossa sociedade, então ela precisava ser muito estudada, categorizada e com foco em conseguir a maior produtividade possível. Como que se imaginou que se obteria essa maior produtividade possível? Primeiro, investindo no processo de aclimatação e de modificação das plantas para que elas produzissem melhor de acordo com a qualidade dos solos. Esse processo de modernização vai implicar um uso massivo, né, de insumos agrícolas, que vai ter um grande subsídio de políticas públicas, né, para ser implementado. O que isso impacta diretamente, né, tanto socialmente como ambientalmente, ecologicamente, de maneira geral?
a gente tem um processo de transformação que alguns métodos agrícolas e algumas populações que praticam esses métodos vão ser classificados como atrasados e, portanto, eles devem ser superados, né? Devem ou se modernizar ou deixar esse trabalho. E a gente vai ter um modelo de produção agrícola que vai ser pautado nessa ideia de correção da natureza, seja ela um melhoramento genético da planta, né? Ou a correção da química do solo. Esse processo vai ser amplamente difundido por diversas instituições ao longo dos anos 70, 80 e vai vigorar até os dias de hoje, com um pensamento de que esse tipo de processo iria não só levar ao desenvolvimento nacional, mas aumentaria a produtividade. No entanto, não é exatamente essas consequências que esse processo acarreta. Bom, de um lado, a gente tem, quando estabelecido um certo parâmetro do que deve ser a agricultura moderna e como ela deve ser praticada, a gente tem um processo de exclusão muito grande das pessoas que não se adequam por N motivos a esse processo, né? Ou que não têm condições de adquirir maquinário, não têm condições de adquirir um financiamento estatal para transformar essa propriedade, para adquirir os insumos, e essa população vai sendo minada, né, nas suas possibilidades de participar da cadeia produtiva. Por outro lado, isso acaba favorecendo uma expansão dos latifúndios, né, porque se esse pequeno agricultor não tem condição de produzir com competitividade para o mercado, ele vai ser obrigado, mais hora menos hora, a deixar a sua terra, essa terra vai ser vendida, e isso facilita a acumulação de grandes propriedades, como a gente tem hoje, né, em diversas áreas do Brasil, por exemplo, grandes latifundiários que têm grande participação, sobretudo na produção de monoculturas, nesse modelo que eu estou descrevendo. Isso, além desse impacto social, a gente nota o grande impacto ambiental que esse tipo de política teve, por vários motivos e com grandes reflexos sobre a água também. O primeiro deles é que nesse modelo, onde é possível corrigir a natureza de alguma forma, então as fronteiras agrícolas vão se expandir radicalmente, né, em diversas áreas, seja na Amazônia, no Cerrado ou em outras áreas consideradas em áreas subprodutivas, né? Elas poderiam produzir mais se elas se adaptassem a esse modelo de produção. Ou seja, então a gente vai ter uma série de fronteiras agrícolas em expansão que ocasionam o primeiro problema, que é o desmatamento. Segundo, que o uso dos chamados insumos, né, dos agrotóxicos, vai prejudicar muito não só a química do solo, né, ou seja, a longo prazo esse processo acaba sendo prejudicial, mas vai prejudicar se infiltrando nas águas subterrâneas ou no despejo de dejetos nos rios. Ou seja, um projeto de modernização agrícola que acabou acarretando uma série de problemas ambientais. Embora esse processo de modernização ele seja um processo nacional, uma política nacional, é difícil a gente compreender o que ele realmente significa se a gente não pensar numa escala maior, numa escala global. Quando a gente tem esse período, a partir dos anos 50 até os anos 90, geralmente a gente se refere a ele como um período de grande aceleração. Essa implementação dessa agricultura moderna, ela vai intensificar, aumentar muito os números de produtividade, e ela vai estar muito linkada com um certo papel que o Brasil cumpre no mercado, né, global, que é o de exportar os gêneros agrícolas. Bom, quando a gente fala que em nome do crescimento econômico foi necessário implementar essas políticas para aumentar a produtividade e que de alguma maneira fazia parte dos planos iniciais que ela resolvesse alguns problemas sociais, o que dificilmente aconteceu, a gente está falando de um processo que faz com que toda a cadeia produtiva não seja voltado para a população que produz, mas sim para a exportação. E no fundo, quando a gente fala de toda a poluição que isso causa, o desmatamento, a poluição da terra, a poluição das águas, a gente está de alguma forma falando que o que nós vendemos não é somente soja, não é somente milho, mas é também a água, são também os elementos naturais, são as florestas. Todos esses recursos
eles estão sendo vendidos junto com essa produção agrícola. Então, quando a gente para analisar esse contexto global, a gente vê o quão prejudicial esses procedimentos foram. Tanto que nos últimos anos, os movimentos sociais têm se dedicado cada vez mais a pensar essas outras possibilidades produtivas que não afetem de uma maneira tão direta, né, e num volume tão grande, é um problema de escala, né, os recursos que a gente tem, que sustentam, na verdade, não só a economia, pensando em números, mas que sustentam a população de maneira geral no país. Bom, então como nós acabamos de conversar sobre essa questão da modernização agrícola, da modificação da forma de produção e de como isso impacta, né, não só a sociedade, mas também o meio ambiente, gostaria de sugerir algumas possibilidades de atividade. A primeira é verificar em casa mesmo quais são os alimentos que você consome e se eles têm a marca do transgênico, ou porque aí a gente entende que aquele alimento provavelmente foi produzido com o uso de insumos e afetou de alguma maneira a água. Então é uma coisa interessante de se perceber. Outra coisa que no mesmo sentido é saber de onde a água que você consome procede e se de alguma forma ela sofre impacto da produção agrícola ou pecuária, se ela está, né, em boas condições ou se ela corre risco por causa da forma de produção. Bom, assim nós chegamos ao final da nossa série de vídeos sobre a breve história das águas. Eu espero que esses vídeos tenham de alguma forma colaborado para que todas as pessoas que acessaram possam pensar em novas formas de produzir, em novas formas de se relacionar com o meio ambiente e que de alguma forma a gente possa ter colaborado para a construção de uma sociedade mais limpa, mais sustentável. Gostaria também de agradecer ao Fundo Socioambiental da Caixa, que proporcionou que esses vídeos fossem feitos e que essa série fosse publicada. Muito obrigado.